A paz do Senhor para você, tudo bem? Bruninho aqui, estudo bíblico na área, falando sobre o segundo livro profético da Bíblia, ainda no Antigo Testamento. A gente já falou de Isaías, hoje a gente vai estar falando de Jeremias, um profeta que sentiu a dor do povo, um profeta que escreveu também Lamentações, que é outro livro que a gente vai estudar em breve. Um profeta muito sentimental, igual eu disse, que sentiu a dor do povo, que sentia a aflição, que se preocupava com o próximo. E a gente vai ver tudo que Deus fez no meio desse profeta, que era muito usado por Deus. Te convido a ler a Bíblia, é óbvio, né? Fazer o estudo do jeito que você gosta, que é um resumo. E vamos lá. Livro de Jeremias. Capítulo 1, versículo 5, eu vou ler esse versículo 5 para você, ó. Antes do seu nascimento, esse é Deus falando com você. Se quiser até fecha o olho aí. Antes do seu nascimento, ainda na barriga de sua mãe, eu o escolhi e o separei para que você fosse um profeta para as nações. Aleluia. Recebe ou não recebe? Deus te escolheu antes de você nascer, cara. Deus já sabia quem era você, já te conhecia. E ele te escolheu para ser profeta das nações. Ah, Bruninho, mas nem todo mundo nasceu para ser pastor, para ser evangelista, para pregar o evangelho. Todo mundo nasceu para pregar o evangelho. Talvez não seja o forte seu, o seu dom, ser um pregador, né? Mas você deve anunciar o evangelho. Anuncie para pessoas na rua, anuncie para colegas no trabalho, do seu jeito. Fale que Deus é o seu salvador e que ele te libertou. E que ele é rei. Anuncie isso para as outras pessoas. Fala que ele ressuscitou. E que ele quer cada vez mais ficar mais perto dessa pessoa. E que ele escolheu ela para ser profeta também. Antes dela nascer. Esse versículo já fez parte de muitas pregações que eu já assisti. E já falei dele em célula várias vezes. E já tive a oportunidade de ouvir dele em célula várias vezes. E é um versículo que vai realmente atrás de mim. Volta e meia eu me deparo com esse versículo. E Deus gosta muito de me lembrar disso. Tá lá em Jeremias 1, no início de Jeremias, né? E é um versículo muito forte, porque todos nós temos um chamado diferente, mas todos nós somos chamados para pregar o evangelho, né? Cuidar, né, um do outro. Deus, ele te conhece, ele te consagrou, te constituiu profeta. Não temas, eu estou com você para livrar você de todo mal. Eu tenho uma grande missão para você. Olha só Deus falando. Não dê desculpas para o chamado de Deus. Ele te capacita e te empodera. Aceite, empodera, aliás. Aceite essa missão. Jesus tem uma missão para você. Aceite essa missão. Amém? Capítulo 2, no versículo 27, fala sobre idolatria, né? Sobre um pedaço de madeira, que Deus é o único que pode nos livrar de toda angústia. No capítulo 3 fala que o povo se prostituiu e Deus não mantém para sempre sua ira, mesmo na infidelidade. Ele nos convida ao arrependimento, à conversão. Deus, ele chama o povo a voltar-se para ele. E nenhum de nós é justo e Deus quer nos perdoar, ele quer nos justificar. Ele faz uma advertência, mas todos estão surdos e cegos. Precisamos consertar nossos caminhos e ações. A gente não deve confiar em palavras falsas. Nossas tradições religiosas são importantes e elas vão nos salvar. Isso é uma mentira que você muitas vezes pode acreditar. Porque Deus, ele espera um cristianismo prático e efetivo. Ele espera que demos atenção a ele, né? E nossa infidelidade nos prejudica. A gente deve ter atenção no nosso chamado. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, ore a Deus e procure ver o que você faz que te traz prazer, que é bom e que pode te servir para ajudar os outros e glorificar o nome do Pai. Nós somos pecadores, somos gananciosos, mas Deus nos oferece a salvação hoje e nos convida ao arrependimento. É por meio desse arrependimento que somos salvos. Capítulo 8. Depois fala de postura e sensibilidade de Jeremias. Aí já começa a falar como Jeremias age em meio àquele socorro que o povo faz a Deus, né? Clamando. Versículo 10, versículo 9 e 10 do capítulo 10 fala sobre idolatria e destaca vestidos roxos e vermelhos. Isso aqui a gente vê muito hoje em dia, né? Imagens com
com aqueles vestidos roxos, vermelhos, né? Como se fossem longos vestidos, né? Muitos santos e santas têm isso. E a Bíblia já falava disso antes mesmo, lá no Antigo Testamento, antes de mais de 500 anos antes de Jesus vir, né? Então isso aí já tem mais de 2.500 anos e batatinha que já foi. E o povo já fazia o que hoje ainda existe, né? Então cabe ao ser humano determinar o seu caminho, porque apenas Deus cuida de nós e nos salva. E só Ele conhece o futuro. Só Ele é o nosso intercessor, só Ele é o nosso mediador, né? Só Ele é o nosso padroeiro. Jeremias ele faz uma advertência séria, que o povo deveria cumprir sua parte na aliança, né? Nossos atos evidenciam qual o nosso nível de compromisso com Deus. Você quer conhecer uma pessoa? Conheça ela pelas atitudes. Então esses atos vai demonstrar qual o seu nível de intimidade com o Pai. Isso é notório. Capítulo 12 mostra os questionamentos existenciais para Deus. Que os maus se dão bem. E aí muitas vezes você pensa, nossa, os maus se dão bem. Se você não é capaz de entender coisas simples da vida, quanto mais as difíceis. É um versículo que está lá no capítulo 12, né? Não inveje os maus, pois a luz logo se apagará. Mas com Deus ela não se apaga. Tá entendendo? Aquilo que é como se fosse uma luz que se apaga rápido, uma vela pequena. Mas com Deus ela é uma lâmpada que nunca se apaga. A palavra dele é uma lâmpada também, né? Depois fala de um cinto escondido que refigura a destruição do seu povo. Deus pede para Jeremias, né? Enterrar uma roupa e depois pegar um cinto, né? E depois quando ele pega de novo o cinto, aquilo ali, aquela dinâmica que Deus fez com ele, o cinto estava todo empodrecido, então isso mostra a destruição do povo. É uma refigura que Deus faz para Jeremias entender, né? Também a dos jarros de vinho que prediz a embriaguez e a miséria, né? E aí eu te pergunto, quando você vai se purificar? Quando você vai se arrepender dos seus maus atos? Quando você vai olhar para si mesmo e falar, realmente eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer? Aquilo que Deus sonhou para mim? Porque Deus está falando para você, já te conheci antes do seu nascimento. E te enviou para ser profeta das nações. Depois fala da infidelidade do povo de novo. Aí vem uma seca, né? Jeremias intercede pelo povo, colocando-se também como pecador, olha só. Se coloca também como pecador. E Deus diz para ele não suplicar pelo povo. E Jeremias insiste, né? E aí também tem uma participação ali de falsos profetas no meio disso aí. No capítulo 15, eu quero ler essa parte aqui que tá, ó. Se você voltar, eu receberei de volta. Olha só. Jesus falando, ele sempre recebe de volta. A intercessão de Moisés e Saul não mudaria o que Deus já havia determinado. O destino de Judá. Aqui, citando lá atrás, né? Depois fala de mensagens de ordem e desordem, que Deus mostra o que ia acontecer com as famílias e que não entres na casa do luto, né? Que cessariam as festas e era o que ia acontecer com o povo realmente, pelo pecado deles, né? Depois o capítulo 17 é um versículo muito usado e muita gente já até decorou. Está escrito assim, ó, no versículo 5 do capítulo 17. Maldito o homem que confia no homem, né? Isso aqui mostra que a gente deve confiar somente em Deus. Nas pessoas a gente deve ficar com o pé atrás, a gente deve ver quem ora pela gente, se essa pessoa realmente está impondo a mão sobre você é uma pessoa, né? Que realmente é de Deus mesmo. Você tem que ver o que você confia para as pessoas, se você conta a sua vida inteira para todo mundo. Mas Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Tem gente que fala, eu não confio na Bíblia porque foi escrito por homens. Você queria que fosse escrito por quê? Por quem? Você queria que fosse escrito por extraterrestres? Por uma bicicleta? Por uma telha? Você queria que fosse escrito por um cachorro? Mas lógico que foi escrito por gente. Deus usa as pessoas aqui. Somos usados por Deus para levar a glória dele aqui. Entendeu? Então, é claro que Deus, somos ferramenta, somos vaso na mão de Deus, que é o nosso olheiro. E eu quero que você entenda isso. Amém? Então, não confie em todo mundo, mas também entenda que são pessoas usadas por Deus. Então, quando você entender que são pessoas confiáveis, você deve se abrir, você deve confessar seus erros para ela, porque Deus também fala isso. Confesse os seus pecados uns aos outros, vocês serão curados. Então, vocês devem fazer isso com as pessoas em que vocês conhecem e confiam. Não uma pessoa que você vê de vez em quando, né?
Ah, mas essa pessoa é uma pessoa boa, essa pessoa é um padre, essa pessoa é de Deus. Você tem certeza? Você conhece mesmo essa pessoa? A Bíblia fala que você só vai conhecer uma pessoa pelas atitudes dela. Confie só em pessoas que você vê a atitude dela ali diariamente. Entendeu? Confie mesmo. Conte. É mais fácil você contar às vezes até pro seu pai e sua mãe. Tá entendendo? Não precisa correr para um líder porque ele entende e tal. Às vezes seu pai e sua mãe leigos vão te ajudar muito mais. Amém? E capítulo 18 fala do oleiro, né, que eu tava falando isso aqui, que Deus usa coisas simples para nos ensinar. Somos barro na mão de Deus. Foi o que eu falei. Capítulo 19 fala da profecia contra o povo que abandonou o oleiro. Deus abandonou. O povo abandonou Deus, perdão. Capítulo 20, no versículo 9, diz assim, ó: mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la. Não posso mais aguentar. Isso é Jeremias falando. Ele não queria falar para o povo, porque ele sempre era repreendido. Mas aquele chamado queimava tanto dele, incomodava tanto ele. Eu acredito que ele nem conseguia dormir, comer direito. E ele tinha que anunciar as boas novas. Ele tinha que anunciar a paz que excede todo entendimento. E é assim com a gente. Se você tem que falar alguma coisa, fale. Se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje. Peça a direção de Deus. Deus, eu devo fazer isso mesmo? Deus, eu devo falar isso? E aí Deus vai te confirmar. Capítulo 21 fala do rei Nabucodonosor, que ele vai destruir Judá. E Jeremias anuncia isso, né? Capítulo 22 mostra que a mensagem no reinado do rei Jeoaquim, sentenças contra Jerusalém, Jeoaquim e Jeconias que serão condenados, né? Depois no capítulo 23, versículos 5, 6 e 9, fala assim: um rei virá. Depois tem aquela famosa frase, né, que fala: sou como um bêbado vencido pelo vinho por causa das tuas santas palavras. Aqui Jeremias está falando que ele é como se fosse um bêbado. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa ele tão estagnado, deixa ele tão bobo, sabe? Ele fica tão impressionado com a glória de Deus, com o abraço de Jesus ali, que ele fica vencido por causa das santas palavras de Deus. E capítulo 24 de Jeremias, ele prevê o retorno do cativeiro. Né? Situações difíceis são usadas para fortalecer a aliança. Né? 25 fala que o povo não ouve os profetas. Ele prevê 70 anos de cativeiro. Né? Uma destruição. Ouve-se. Né? Ouve-se Deus repreendendo o povo. Estejais atentos às mensagens de Deus. Aqui é um alerta pra gente. Né? E eu finalizo aqui até o capítulo 25. A gente vai fazer outro vídeo na parte final. São 52 capítulos. E eu espero você nessa parte 2 do livro de Jeremias. Espero que você tenha entendido esse resumaço. Primeira parte. Deus te abençoe em nome de Jesus.